Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado, a cada fim de semana, a gente traz um novo tema, traz novos especialistas para levar informação a você que nos acompanha fielmente na telinha da SIC TV. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode causar dificuldades na comunicação e interação social, além de comportamentos repetitivos e restritivos. A alimentação é uma das áreas mais afetadas pelo autismo, podendo levar à desnutrição, deficiências nutricionais e problemas de saúde. Compreender e superar essas dificuldades é fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com autismo e também das famílias. Por esse motivo, hoje convidamos a Isabela Oliveira, que é nutricionista especialista em autismo, que vai nos oferecer então dicas para lidar com os desafios alimentares associados a essa condição. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Isabela. Tudo bem? Prazer em recebê-la. Prazer, bom dia. Bom dia. Vamos sentar então para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema, ajudar famílias, né? Porque confesso que me surpreendeu um pouco. A gente fala às vezes de comportamento num geral ali das relações sociais, de desenvolvimento escolar, mas nesse ponto a gente ainda nunca abordou a questão da alimentação. Então, quais são os principais desafios alimentares associados ao autismo? Então, na verdade, são vários desafios que a gente enfrenta na alimentação de uma criança, né? E quando a gente fala em autismo, a gente fala em várias questões, como você falou desde o começo, né? Interesses restritos, repetitivos, é uma rigidez de comportamento. Então, isso tudo vai impactar na alimentação da criança com autismo ou, né, a gente fala muito criança, mas do indivíduo que tem autismo, né? Porque ele tem um padrão realmente de comportamento, de interesses. Então, às vezes, isso se torna uma alimentação muito restritiva, né? Então, alterações sensoriais, alterações comportamentais, isso tudo vai impactar e gerar aí uma seletividade alimentar, na maioria das vezes, né? Imagino que você fala mais da criança em si, porque se o trabalho de acompanhamento com um especialista na área da nutrição de uma pessoa com autismo, ele iniciar ainda na infância, os resultados na vida adulta serão muito melhores, Sim, né? Exatamente. Tanto que a gente já fala da programação metabólica da gestação, que é o cuidado da mulher antes de gestar, né, uma criança. Então, na verdade, a nutrição, ela é para o desenvolvimento, né, do indivíduo. Então, eu falo mais de criança pela prática, né? E é o que chega mais também no consultório. Mas a qualidade de vida a gente pode pensar aí para todas as fases da vida. E, claro, quanto mais cedo a gente conseguir, principalmente nessa primeira infância, potencializar o neurodesenvolvimento da criança através da nutrição, de uma nutrição adequada, é muito melhor para ela. Como que a sensibilidade sensorial ela pode afetar a alimentação de indivíduos com autismo? Quando a gente fala do alimentar, ele não é, na verdade, somente o comer em si, mas a gente precisa pensar em alterações que envolvem sensorialmente, que estão mais presentes no autismo, que é a questão da visão, do olfato, da audição. Então, qualquer alteração sensorial vai impactar na escolha do alimento pela cor, pela textura, pelo cheiro, né? Então, essas alterações sensoriais também vão influenciar na escolha do alimento. E quais são os sinais de que uma pessoa com autismo está enfrentando problemas alimentares? Que de fato aquele paciente já necessita desse tipo de acompanhamento? Como é que vai manifestar? Certo. Tudo isso? Uma queixa muito frequente, né? E que isso se reflete mais nos consultórios pediátricos. Meu filho não come, né? Então, os sinais que a criança dá de choro, de irritabilidade, do fugir, né, da mesa, daquele momento da refeição, já são sinais de que alguma coisa não vai bem, tá? E quando o profissional que está sempre ali com a criança, principalmente o pediatra que acompanha com uma frequência maior e recebe essa queixa, é porque a mãe já vem realmente enfrentando há um longo tempo dificuldades em alimentar, né, a criança. Então,
quando ela passa a restringir grupos de alimentos, né? Por exemplo, não come nenhuma fruta em nenhuma preparação, não somente in natura. Então já é um sinal de que alguma coisa não vai bem com a alimentação e essa família precisa procurar profissionais que entendam de seletividade e trabalhem com autismo, porque é diferente. Não é somente receber um cardápio, a gente tem todo um trabalho especializado para tratar seletividade alimentar no autismo. Porque isso vai refletir na saúde, né? Como um todo. Sim, com certeza. Deficiências nutricionais, alterações no cognitivo. E no autismo a gente fala em neuroinflamação. Então, o nosso cérebro é considerado, o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então, muito do que a gente come vai repercutir a nível cerebral. Então, a gente precisa também pensar nessa situação para promover também, inclusive, melhora de cognitivo, concentração, de irritabilidade, inclusive reflete em estereotipias, porque uma criança que está com o intestino inflamado, a estereotipia nem sempre vai ser comportamento, mas pode ser uma criança, um autista não verbal, que sente dor e não sabe, né, como demonstrar isso para a família, para o cuidador, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar toda essa parte, olhar o indivíduo como um todo, para promover a qualidade de vida. E quais são as estratégias para lidar, então, com esses desafios alimentares no autismo? Como que é esse processo? Certo. Existem vários métodos que a gente pode trabalhar, né? Tanto eu trabalho mais na parte clínica, então eu solicito exames, faço a suplementação e trabalho com orientação parental, que é orientar os pais de que forma que eles podem fazer em casa com a criança, tá? Então, existe a escalada do comer, existem vários métodos que a gente pode adaptar para a nossa prática e ensinar os pais a fazer em casa. E também temos a terapia alimentar, que é feita geralmente com fono, que faz especialização em seletividade, terapeuta ocupacional e nutricionista, que faz a terapia com a criança para fazer a aproximação e a desensibilização, tá? Então, são estratégias que a gente utiliza para aproximar o alimento. Então, quando a criança já está na seletividade, quanto menos contato ela tem com o alimento, mais restrito vai ficando esse repertório dela e é mais difícil a gente mexer em questões de comportamento, né? Então, é a aproximação, é a exposição, a desensibilização que vai proporcionar aí o aumento desse repertório alimentar. Como é que funcionam essas estratégias? Você vai saber depois do intervalo, que é bem rapidinho, bem breve. Siga com a gente, já já a gente volta. Bom, de volta aqui com o nosso programa, hoje a gente entendendo os desafios na alimentação de uma pessoa com autismo e como a nutrição pode auxiliar neste processo para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Então, nós estamos recebendo hoje aqui conosco a Isabela Oliveira, que é nutricionista, especialista nesta área, para nos ajudar a entender um pouquinho mais, para que a gente também possa ajudar você de casa, ajudar outras famílias, né, que tem uma pessoa com autismo na família e muitas vezes não sabe como lidar com situações diversas que podem acontecer. Isabela, você pontuou no bloco anterior que existem ali diferentes estratégias para o enfrentamento dessa seletividade, né, das questões ali que a criança ou o adulto enfrentam com problemas relacionados à alimentação. Quais seriam as mais comuns, assim, na sua vivência de consultório? Como é que funciona uma dessas estratégias? Sim. O que eu ensino é, inicialmente, a escalada do comer, tá? Então, a escalada do comer são passos que a criança segue, que o pai, a mãe, o cuidador pode fazer em casa com a criança, tá? Então, o primeiro passo deles é o tolerar. E dentro do tolerar existem outros micropassos. Então, por exemplo, se uma criança não tolera no ambiente um alimento, ela não vai conseguir aceitar esse alimento na cavidade intraoral, porque a gente tem muitos estímulos, né, intraorais. Então, o alimento, a aceitação, esse tolerar, por exemplo, tem que vir de fora para dentro, então, do ambiente até a mesa, quando a criança senta à mesa, né? Porque a gente quer muito que a criança sente à mesa e nem sempre ela tem
essa habilidade e esse conforto sensorial para estar à mesa, tá? Então, é totalmente diferente a abordagem que a gente faz com uma criança atípica. E aí, o segundo passo, né, é o interagir. Então, a criança ela precisa tolerar e interagir com esse alimento, tá? Então, a gente vai sempre trabalhando dentro da escalada do comer sem a intenção de comer, não criando expectativas que a criança realmente vá comer, né? Mas trabalhar o alimento com ela de maneiras diferentes, de uma forma lúdica, de aproximação, de interação, até que ela chegue no último passo, que é quem sabe comer, porque pode ser que ela não consiga realmente... Pode ser muito longo e de muita perseverança. Sim, é o que eu explico para os pais, né? É um tratamento, é um passo a passo. É totalmente possível fazer em casa, porque tem uma diferença quando o profissional faz. Inclusive, a criança tem um comportamento diferente com a gente, né? Com o profissional e com os pais. Então, é possível, tá? Mas é com paciência, persistência, assim como para o dia a dia. Eu falo muito para os pais, né? A alimentação, ela não é um mundo à parte, ela não está desassociada do autismo. Então, como que ele ensina... por exemplo, uma nova atividade diária da vida? É com persistência, com exemplo, é fazendo, né? Então, se uma criança não é exposta àquele alimento, ela vai receber, vai comer mais aquilo que ela está recebendo já dos pais. Bom, a gente vai ouvir agora o depoimento de uma mãe que nos conta como ela lida com a alimentação do filho que é autista e ela vai ensinar um pouquinho como é que foi como é que está sendo todo esse processo para ela. Henrique, uma criança com 7 anos, cheio de energia. Foi diagnosticado com autismo nível 3 quando tinha apenas 2 aninhos e foi descoberto com seletividade alimentar. Henrique, por exemplo, foi uma criança que não comia fruta na papinha. Sabe aquela fase de introdução alimentar, que começava ali com as papinhas, ele não comia fruta. Até os 10 meses eu ainda conseguia dar ali amassadinha, uma banana. Depois disso, não mais. Ele já jogava fora, ele já cuspia, não queria, chorava. Então, a gente percebeu isso desde ele bebê. E daí foi passando o tempo, ele não aceitava verdura, ele não aceitava legume, ele só gostava mesmo da comida e carnes. Mas nada que uma bolacha... Uma criança que não queria experimentar um sorvete, que não queria um pirulito, um chocolate bolo, nada assim, nada doce podia entrar no prato dele. E nada com cor. Uma verdura, um legume, qualquer cor que você colocasse no prato dele, ele tirava. Desde a fase da introdução alimentar. Autista é assim porque isso que era ensinado. Tudo vai para conta do autismo. E Simone, conta para quem está em casa, que eu acho que até as mães que estão ali assistindo nesse momento, como que foi que você fez para adaptar no dia a dia dele uma frutinha? Eu estava lendo um pouquinho que muitas das mães ela acaba colocando para sentir o cheiro, né? Ou colocando, brincando com as cores, né? Até mesmo na hora do psicólogo, na conversa com o psicólogo, como que foi a sua adaptação em colocar isso no pratinho do Henrique no dia a dia? Então a gente começou a brincar mais com os alimentos, né? A gente começou a fazer aproximações assim, pequenininhas. Então, ele gosta muito de farofa. Então, a gente cortava a couve bem fininha, bem pequenininha, assim, pedacinhos que ele não conseguisse mesmo tirar da boca. E foi colocando no prato dele, por exemplo. Eu fiquei 15 dias fazendo farofa. Só que todo dia eu aumentava um pouquinho a proporção da couve e tirava um pouquinho da farofa até a gente chegar na couve pura. Fruta ele não gosta. Olha ele só. Não gosta de fruta. Mas a gente já consegue hoje, por exemplo, dar suco. Suco de laranja, ele só tomava industrializado. Marca bem conhecida que a gente tem. Então, o que eu fiz? Seringa por seringa, eu fui substituindo. Tirava uma seringa do suco industrializado, colocava uma seringa do suco de laranja. Meu Deus! Dia por dia, até chegar a 100% do suco de laranja e ele tomar 100% suco de laranja. Então, a Isabela ia me passando e a gente ia
agregando e melhorando. Então, assim, nós não vencemos ainda a seletividade alimentar. Não sei se nós vamos chegar num ponto em que a gente consiga deixar 100%, mas já melhorou muito. E para encerrar, a mãe deixa um recadinho para você que está em casa. Não é fácil, mas tem jeito. Se a gente estudar, se a gente se dedicar, se a gente entender, a nossa vida e a vida das nossas crianças melhoram assim infinitamente. Por isso que mais uma vez a gente percebe o quanto a rede de apoio para uma mãe, né, de uma criança atípica, o acesso à informação, os recursos profissionais, eles são tão importantes quando a gente fala em autismo, né? Acho que a gente discute muitas questões de políticas públicas, mas a implementação delas ainda está bem a passos lentos. A gente tem que tirar o chapéu para uma mãe de uma criança atípica de fato, porque como a gente percebeu ali no caso da nossa participante de hoje, é um processo de fato ali, de muita perseverança, de muita paciência. O ato de ser mãe já consome muito de uma mulher, né, Isabela? Sim, ser mãe já consome. Imagine viver um processo desse que você tem que estar ali insistindo aos pouquinhos, diariamente, para que de fato aconteça uma transformação na vida dessa criança atípica, dessa pessoa com autismo. Então, esse suporte profissional, ele é essencial, ele é muito importante, né? Sim, na verdade a minha atuação começa com o acolhimento, né? Não tem como a gente querer auxiliar uma família se não fizer esse acolhimento. Porque chega uma mãe que já está cansada, que já tentou de tudo, que o filho só está na mamadeira, né? E aí ela fala, e aí, como é que eu vou introduzir? Eu já tentei, né? Foi como a Simone falou, né? É desde a introdução alimentar. Tem crianças que comem até 1 ano, 1 ano e meio, aceita muito bem a introdução alimentar e depois ela começa a regredir, né? Então, apresenta essa rigidez, né? Não aceita a fruta, mas aceita o suco, e aí a gente vai fazendo essa transição gradual, que é o que eu gosto bastante de ensinar, que é o 90% e 10%. Né? A gente vai fazendo essa aproximação, então a gente usa 90% do alimento que a criança aceita e vai inserindo um novo alimento, por exemplo, no leite, na mamadeira que ele aceita, né? Os 10% e assim até a gente conseguir 100%. Então, realmente, é dedicação diária. E para uma mãe, né, uma família de autistas, né, um cuidador, não é somente as terapias, que já exigem muito da criança e da família, né, do dedicar todos os dias, mas a alimentação também vai exigir essa dedicação. Muito bem, como criar um ambiente alimentar mais favorável para crianças com autismo? Você vai saber já depois do intervalo, que é bem rapidinho. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa falando um pouquinho sobre os desafios na alimentação da pessoa com autismo, focado principalmente nas crianças, porque esse processo é muito mais interessante de ser iniciado ainda na infância, para que de fato haja mais conforto, mais qualidade de vida, mais flexibilidade na alimentação da pessoa com autismo na vida adulta. Então, a gente está recebendo a Isabela Oliveira, que é nutricionista, especialista nessa área. E eu gostaria de saber agora, Isabela, como nós podemos criar um ambiente alimentar mais favorável, então, para as crianças atípicas? Então, como te falei lá no começo, com as dificuldades que a criança apresenta em aceitar o alimento, às vezes acaba se tornando um ambiente pesado, cansativo, né? A mãe que já está cansada de tentar tudo. Então, na verdade, compreender quais são as dificuldades que essa criança tem, se são alterações na motricidade orofacial, se são alterações sensoriais, né? Por exemplo, se tem questões orgânicas relacionadas como um refluxo, uma gastrite, que vão trazer essa seletividade, quando a família, o cuidador entende, fica muito mais fácil de proporcionar a essa criança mais conforto, né? Então, compreender é a primeira coisa que a gente precisa para trazer aí esse ambiente favorável para a alimentação, né? Compreender a criança. E, em segundo, ter conhecimento, né? Ter conhecimento, buscar informações, buscar um profissional que entenda sobre seletividade para te orientar por onde você vai começar, né? Não é ir tentando de qualquer maneira que
vai conseguir trazer essa paz ali para o momento das refeições, né? É envolver também a família e exposição, trabalhar muito a exposição, é deixar uma fruteira, né, com frutas que a criança tem acesso. A nossa região é muito quente, então a maioria das pessoas guardam tudo na geladeira. Então a criança que não abre a geladeira, ela não vai ter acesso ao alimento, né? Então, trazer possibilidades de interação, de exposição, envolver essa criança no guardar, no lavar, no colocar numa sacola, né? Às vezes eu falo, faz de conta que tá chegando do mercado, põe na sacola, pede para guardar, né? Tem criança, ao trabalhar habilidades de servir, por exemplo, dá na boca do pai, dá na boca da mãe, né? Serve aqui no prato, nunca para a criança. Então você já está proporcionando, além do desenvolvimento, coordenação, né? Trabalhando o cognitivo, você também está aproximando esse alimento. E aí, trazendo de uma maneira mais leve aquele momento das refeições. Então, a gente percebe, né, que diferente de um geral, da forma que a gente enxerga a nutrição, às vezes só ali, só cardápio e tudo mais, o papel do nutricionista nesta área ele vai ser muito mais amplo, né? Vem as questões do acolhimento, as questões de comportamento, as estratégias que podem ser implementadas e vai vir também um cardápio ali identificar se a criança está com deficiência em nutriente X ou Y, então é um conjunto muito mais completo, né? Trabalhar com cardápio nem sempre é possível, né? Porque a gente trabalha, quando a gente fala de seletividade alimentar, a gente pensa em o que é possível para essa criança, tá? Então, quando vem com queixa de baixo peso, né, ou perda de peso recente, a gente precisa calcular com o que ela consome para a idade dela, quais são as necessidades energéticas, né, nutricionais. E aí, a gente entra com suplementação. Então, nem sempre é entregue, né? Eu não trabalho, na verdade, com cardápio, eu trabalho com plano alimentar e, através dele, eu vou fazendo a transição e melhora, mas suplementando as necessidades de micronutrientes, principalmente, que é mais comum, porque geralmente eles consomem carboidrato, proteínas, lipídios, né? Os macronutrientes. E aí a gente vai fazendo essa transição gradual. Então, não adianta, é o que eu falo, procurar uma nutricionista que não entende de seletividade, que não entende de autismo, porque entregar um cardápio não é a nossa prioridade. A nossa abordagem é totalmente diferenciada, né? Tanto quando a gente fala, só toma um suco, mas o suco não tem fibra, mas aí a gente vai pensar, é melhor eu apresentar este alimento para essa criança e fazer a transição para uma fruta, ou eu não tentar, porque ela não vai aceitar diretamente a fruta, tá? Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui conosco, viu, Isabela? Quem quiser saber mais sobre esse assunto, como é que pode te encontrar? É mais fácil me encontrar no Instagram, porque através dele tem o link, né, para falar comigo, diretamente comigo, né? Meu Instagram é o Isabela Nutri, bem facinho. E lá também eu compartilho, né, materiais, compartilho conhecimento, acolho também famílias que nem sempre têm condições, né, de estar ali no tratamento nutricional. Então é bem facinho de me achar, Isabela Nutri. Obrigada pela sua participação, viu? Eu quem agradeço a oportunidade. Agradecer também a Celibras por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos mais uma vez, falar aí então da importância da alimentação, principalmente para as pessoas com autismo. E agradecer a você de casa que todos os sábados está aqui conosco na telinha da SIC. Tchau, gente!